Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Vida é a Tua, um podcast com o apoio da Pixel Studio, soluções em multimédia e live streaming. Comigo tem Cláudio Almeida, este rapagão que está aqui ao meu lado. Isso já era escusado. Isso já era escusado. E connosco quem é que temos hoje? E contigo, Daniel Leitão. Comigo, Daniel Leitão, desculpa. Olha, é humildade, é muito humilde. E connosco quem é que temos? Bom, vou tentar fazer jus à nossa convidada na apresentação. Força, vai lá, anda lá, arranca. A convidada de hoje quis ser veterinária, mas durante mais de 30 anos acabou por ser isso e muito mais em todos os papéis que interpretou enquanto atriz. Já depois dos 50, e à falta de propostas de trabalho na área, respondeu com uma mudança radical na sua vida e hoje é possível que entrem num hospital e por muitas dores que vocês tenham, ainda consigam esboçar o sorriso quando derem de caras com uma das estrelas dos famosos Malucos do Riso, Maré Alta e das várias e divertidas séries de Camilo de Oliveira, de quem foi a companheira por mais de 3 décadas. É um grande prazer termos connosco no Que Vida é a Tua desta semana a Paula Marcelo. Olá, obrigada. Paula. Muito bem-vinda. A primeira pergunta é a mesma que é para todos os convidados, o próprio nome do programa, que é Paula, Que Vida é a Tua? A minha vida agora é outra. A minha vida agora é entrar às 8 da manhã, sair não se sabe quando, porque há sempre urgências e há sempre coisas que acontecem durante o dia, mas estou no Hospital Egas Muniz, na consulta de voz, que também no fundo é dedicado a uma parte da minha vida, que é aos profissionais da voz. Eu pelo menos pensei que era a voz, a consulta dos avós, é só para a voz. Não, da voz. Não, eu pensei que era a consulta da voz, que era especificamente a voz do Big Brother, que tinha uma consulta própria para estar sempre Não, estar sempre não em forma. Não é assim tanto. Já sabíamos que a voz, quando vai às consultas, vai ao Egas E não quer aparecer. Vai ao Egas Muniz. E como é que é ver para uma pessoa que sempre trabalhou tanto a voz e a expressão, e estar envolvida, porque podemos tratar por tu? Sim, Paula? claro que Pronto. sim. Paula, tu estás como assistente hospitalar, sim. Mas mesmo no teu cargo como assistente hospitalar acabas por ver, portanto, as consultas em si ou alguns procedimentos médicos. Como é que é estar a ver essas consultas de voz de quem trabalhou tanto a voz durante tantos anos? É interessante, eu já era, antes de ser assistente operacional da professora Clara Capuz, já era paciente dela. Ok. Mas agora é completamente diferente, porque estamos a lidar com casos que eu não fazia a mínima ideia de que poderia acontecer às cordas vocais, à garganta. E já houve algum caso, algumas coisas que tu pensasses, se calhar devia ter tido mais cuidado enquanto atriz, ou então, não, eu fiz isto bem, afinal estava-me a proteger. Na altura fiz bem, eu já era paciente dela para aí há uns 20 anos, portanto, segui sempre as regras de ter cuidado com o que se come antes de dormir, por causa do refluxo gástrico, beber muita água, não forçar as cordas vocais quando temos algum problema. Portanto, já sabia essas. Agora, as outras é que eu não sabia, não fazia a mínima ideia. É uma coisa que uma pessoa não pensa, não é? Quando está às jantaradas a pensar, deixa cuidado por causa da minha voz, não é? A gente pensa em muita coisa, não é? Exato. Mas é verdade. Mas é acredito, sim, claro. E eu na altura, tive nódulos quicis e edema de Rank. Mas não fazia a mínima ideia que poderia acontecer ter verrugas nas cordas vocais, nódulos, bolinhas nas cordas vocais, parésias, são paralisias, N coisas que nós não imaginamos o que pode acontecer. Sim, não temos muita consciência, não é? Sim, não temos. Nossa, e para quem é profissional da voz, e eu acho admirável terem criado uma unidade só específica da voz, para os profissionais, e não só, porque profissionais não somos só nós. Certo. Os professores são profissionais da voz, o vendedor, todos nós no fundo, mas há uns que falam mais que outros. Ter esses cuidados, porque não imaginamos o esforço que nós fazemos, porque isso é uma coisa inconsciente. Claro. Que deve ser adquirida, não é? Porque está sempre cá. Exatamente, que depois às vezes há problemas que nós pensamos, isto nunca mais vai ao lugar, e com terapia da fala, que nós achamos que é uma coisa, que chatice, agora vamos para ali. É para os miúdos, não é? Para os miúdos quando sabem dizer os L's. Exato, não é. A terapia da fala ajuda-nos a colocar a voz, ajuda-nos a respirar, que é uma parte muito importante para quem não sabe respirar. Está, no fundo, a forçar as cordas vocais. N coisas. Boa. Pronto, mas fica aqui esclarecido que eu assisto aos exames, mas a partir daí saio, porque o diagnóstico é sempre uma coisa privada. Claro. Já está a pensar, é isso, nas várias profissões, e a Paula falou dos professores. Os professores
são, quer dizer, falam, além de falarem imenso, Falam alto. há várias escolas em que têm de gritar a meio, Certo. têm de, quer dizer, escavar com a voz toda, não há outra forma de sim. dizer, não há outra forma de dizer isto. Palestrantes políticos, aliás, hoje em dia... Principalmente agora há lá uns grupos de políticos que fazem os outros também trabalharem muita voz. Na altura das campanhas nós vemos que eles às vezes estão roucos, estão completamente roucos. Isso é um esforço que fizeram nas cordas vocais. Isso é que há uns agora que preferem bater no mobiliário porque assim não estragam a voz, não dão umas morraças na mobília. Quem também não teve muito cuidado quando era pequeno foi o Olavo Bilac, por isso é que ele hoje tem aquela voz. Foi. A Paula é conhecida do grande público então por ser atriz, mas o seu sonho de infância era de ser médica veterinária. Era. Achas que no fundo este gosto pelos animais já era por sentir que tinhas um animal de palco dentro de ti? Ou... Se calhar. Se calhar. Não, eu sempre adorei animais. Tem a ver com o facto de eu adorar animais. Adoro. Algum em particular? A minha cadela. Não, sim, não. Alguma raça, algum tipo de animal em particular? Cães? Não sei. Gosto de todos. Eu apaixono por todos. Vocês devem ter visto no Instagram. Tenho lá um pato que me apaixonei na República Dominicana, que era o Gaspar. Um ganso. Eles atacam as pessoas. Aquele ganso dava-me beijinhos, eu chamava-o ao longe, assim que chegava, aquilo estava tudo em silêncio, eu dizia Gaspar, eles lá chamavam-lhe o Donald, mas eu batizei de Gaspar, e ele vinha ao chamamento, e vinha dar beijinhos. A Paula deve ser tipo Zé para os patos, né? Toda a gente se chama Donald, eu acho que vai rebatizar Donald é tipo Zé, chamar-me Zé é um pato, tipo toda a gente se chama... Mas os funcionários chegavam lá, viu ele a dar-me beijinhos, e ao meu colo, e eu dava-lhe abraço, e ele dava-me beijinhos, e diziam, olha o Donald, e eu, não é o Donald, é Gaspar, que ele gostava do nome de Gaspar. Mas ele continuava a atacar o resto das pessoas, ou não é? Porque os gansos realmente são muito protetores. Por exemplo, o meu marido nem se chegava. Isso não era porque a Paula dava bacon ao pequeno almoço? Não dava nada. Paulo, e esse fascínio todo, portanto, Peixes, adoro peixes. Esse fascínio, portanto, desde pequeno, essa vontade de ser médica veterinária, mas depois há uma fase, é relativamente rápida a tua passagem para a representação, porque tu começas, pelo menos segundo as nossas informações, com 16 anos. 16 anos. Foi, para quem estava preparado a pensar em médica veterinária, foi mesmo um desviar ou foi uma rebeldia de adolescente que depois acabou por correr bem? Apetece-me ir... Como é que surgiu isso? Eu também gostava muito da arte de representar. E como fazia teatro amador, depois pus de parte. Aí veterinária vou ter que estudar muito. E não era só isso. O meu avô sempre teve muitos animais. Portanto, eu fui criada com animais. Com pombos, com patos, com galinhas, com tudo. Era mais a impotência... Comecei a sentir a impotência de um animal não se queixar. Uhum. Não é como nós. É claro que hoje em dia... Eu tinha 16 anos. Não estava nem aí. Hoje em dia nós temos um cão e sabemos se ele está doente. Percebemos. Eles não se queixam, mas queixam-se. Mas eu achava sempre que o diagnóstico ia ser muito mais difícil, porque então, como é que está? E o cão, lá. Daquela idade também tem dor, mas tem dor aonde? Isso apavorava-me, a impotência. Eu lidei sempre muito mal com a impotência de gerir coisas ou de conseguir resolver o que não é resolvido, ou possa ser resolvido. Mas no teatro também às vezes é muito difícil a pessoa... chegar a uma personagem, ou tu não achavas isso na altura? Não, se calhar achavas mais fácil, esse é só fazer isto, claro isto eu consigo, isto eu... Eu entrei a fazer de modelo, portanto não entrei logo a falar e a estudar o texto, isto depois vai com a graduação, vai... E depois tem uma coisa interessante, nós entramos e depois queremos logo chegar cá acima, não é? Com 16 anos. Uhum. Depois com os anos... conseguimos um estatuto e queremos, quanto menos melhor. Porque a responsabilidade já ficou a um nível que, se puder fugir àquela responsabilidade, é uma coisa mais Mas menos ribalta, menos guião ou menos tudo? Menos guião. Menos guião. Sou uma personagem principal, mas que não falo muito e com os outros... É só estar aqui sentado neste trono, olhar com ar reprovador. Ir no final agradecer. Exatamente. A Rainha de Inglaterra, em que eu faço de Rainha de Inglaterra e depois toda a gente trabalha à minha volta. Durante uma hora estou aqui e quando passa um personagem é o cenário. Nunca. E depois começa-se a ter alguma consciência de que tem que se trabalhar naquilo e
e lidar com seriedade com a nossa profissão, que os primeiros tempos não era, aquilo era uma brincadeira, não? Era uma profissão demasiadamente fácil, mas que depois tomamos consciência que não é, e que dá muito trabalho, e que não é só chegar ali e fazer, nós trabalhamos nos ensaios, mas trabalhamos em casa. E quando é que sentiste, que olhando para trás, que tomaste essa consciência? Foi por conhecer já pessoas do teatro que trabalhavam dessa forma? Foste tu que sentiste? Quando é que se dá esse clique? Tem a ver com as pessoas que eu trabalhei e que começaram a exigir. E depois as nossas circunstâncias, que é, vamos para um ensaio e, eu não sei o texto. Não trabalhaste? Como assim, não é? Pois. Eu trabalhei-me, não entrou, e depois temos consciência de que não trabalhamos. Então bora lá trabalhar. Sim, há mais afim. Não quero chegar ali e passar esta vergonha, claro. Dos primeiros falhanços ou dos primeiros... Sim. Tem um impacto grande. Tem. Oh, Paulo, entretanto, desculpa, vou voltar aqui um bocadinho atrás, mas estamos aqui a dizer ao ouvido que ligaram do sítio onde teve de férias e a dizer só que o almoço hoje é arroz de aves. Não sei se... Não comeram o meu Gaspar. Não, estou a brincar. Depois é no teatro, então. Tadinho do Gasparinho, ele era tão querido. Aposto que agora já não vai bicar ninguém. Eu choro. Bom, é já no teatro que conheço o teu companheiro de mais de 35 anos, o Camilo. Sim. Na altura ainda não tinhas 18 anos. Não. Não tinhas 18 anos. Como é que achas que tinha sido... como é que tinha sido este relacionamento se tivesse acontecido nos dias de hoje? Era igual. Era igual? Era. Achas que a opinião, a pressão pública não iria estar mais em cima... Não, se eu tivesse feito as coisas como fiz naquela altura, era igual. Eu claro só sim, comuniquei claro aos 23, portanto já era maior e vacinada. Pois é. Mas achas que hoje com as redes, com não sei o quê... Claro. Há muito esta coisa de tu seres julgada hoje sobre coisa que fizeste tipo há não sei quanto tempo atrás, não é? Portanto, há sempre esta capacidade de recuar no tempo para apontar o dedo a esta ou aquela pessoa, não é? Uma coisa que vemos muito nos dias de hoje. Não sobre esta situação particular, mas em tudo, não é? Em tudo. Temos só 10 dedos e as pessoas adoram usá-los. Se tivessem mais Essa frase pode ser boa em muitos contextos. Não, mas é verdade. Mas eu tenho... O que é que eu posso dizer sobre a opinião das pessoas? Elas são livres de dizer o que quiserem. Claro. Eu é que vivi a minha vida, eu é que passei as minhas coisas e fui eu que a vivi. Não posso viver em função da opinião de terceiros que não conheço. Respeito muito a opinião de quem me conhece. Isso sim. Sou boa a ouvir críticas, gosto de críticas, porque com elas nós aprendemos, não é com elogios. Eu costumo dizer que um bom amigo não é o que nos faz rir, é o que nos faz chorar, o que nos abana e diz, olha, vê lá. Nos diz as verdades, não é? Que nos exatamente, como um pai e uma mãe, que quando somos pequeninos odiamos, mas eles fazem-nos chorar porque querem o nosso bem. Claro. Isto para não me perder. Mas eu sempre tive... houve uma pessoa que me ensinou uma coisa há muitos anos atrás, que não a conheço. Foi uma conversa de circunstância de jardim. Que ele disse-me duas coisas, esse senhor. Uma era, não cuspas para o ar porque cai em cima. E a outra é, quando nós apontamos um dedo a alguém, 3 estão virados para nós. Portanto, é muito fácil. Claro. E eu tenho essa filosofia na vida, não gosto muito de criticar. É uma coisa que está inerente a nós, claro que sim. Mas eu quando faço uma crítica, depois logo a seguir... começo a dizer, mas se calhar por causa deste motivo as pessoas reagem assim. Mas se calhar isto é que levou a... Pois nunca sabemos ser qual foi a situação, ou dependendo da situação, todos nós erramos, o que é que levou àquilo. Ninguém é perfeito. Claro. Ninguém é perfeito e eu também não sou. Cometi os meus erros, mas dentro da minha vida, eu olho para trás, estou arrependida de algumas coisas, se calhar sim. Mas não tenho arrependimentos da vida, do percurso que fiz até aqui, porque esse percurso levou-me até aqui. Claro. Tem arrependimentos mais de pormenor do que arrependimentos da vida que levou, não é? Sim. E mesmo, de facto, é uma ótima filosofia, a pessoa tentar criar essa empatia com o outro e dizer, se calhar a pessoa está mas em tantos anos de teatro, não conseguiste ter sempre essa empatia. Não houve nenhuma altura, não precisas dizer nomes, não houve nenhuma altura em que, ou porque um colega criticava de alguma maneira, ou porque se calhar, por exemplo, que eras companheira do Camilo e alguém dizia, se calhar tem este papel, pois está bem, nunca tiveste vontade de empurrar nenhum colega do... E se sim, não digas nomes, só quantos colegas é que tiveram acidentes ao longo
Não tive, não quero ser boazinha, não tive, aliás, eu falo com todos, eu não tenho particular... É porque é uma carreira muito longa no meio que às vezes é agressivo. Não... Sim. Como é que conseguiste manter manter eu me lembro, só houve uma pessoa com quem eu deixei de falar, porque foi muito incorreto para comigo, mas que depois voltei a falar e perdoei-lhe. Até aí tens essa Tenho. capacidade de... Mas também foi ele que Mas quis depois fazer as pazes com todos. dizer, espera aí, está aqui um tipo que... Não, foi Não, a pessoa... ele próprio quis fazer as pazes com toda a gente que na vida dele ele magoou ou fez qualquer coisa. Tu abriste bastante os braços, portanto dá a ideia que é uma pessoa que levou um ano a ter de fazer esse... Não, foi um ano, foram bastantes. Eu posso dizer, foi o Camacho Costa, não tenho problemas nenhuns. O Camacho Costa foi uma pessoa muito complicada a pontos de eu ter feito os Malucos do Riso. Eu não tenho um único sketch com ele porque foi uma imposição que eu pus. Eu faço, mas não quero com o Camacho, eu não quero. E depois no fim da vida dele ele fez as pazes com todos. Boa. Ele teve essa consciência e portanto pois é isso, né? eu também tive a consciência de que eu também ainda era, naquela altura era novinha, mas também acho que deve ter sido a primeira pessoa que me mostrou que às vezes nós nos arrependemos daquilo que fazemos. E quem era eu para dizer que não, e por cima nas circunstâncias em que ele estava. Sim, mas na verdade também as pessoas também se nos magoam também, não é? Claro, também temos o nosso direito de sentir... Não é, sim, não, quem não se sente é filho boa gente. Valorizar essa capacidade da pessoa, pensar nisso, bem, vou valorizar a capacidade que esta pessoa teve de... Sim, mas eu acho graça, hoje em dia, quando nos telefonam para uma entrevista, vai estar fulano de tal, Cicrano, tem algum problema? Não tenho problema com ninguém. Felizmente, graças a Deus. Mas és um caso excepcional, ou seja, deve haver achas na maioria daquilo deve ser um bocadinho como marcar o casamento, a tia X não pode estar com o tio Y, e portanto, para haver essas preocupações é porque acho que sentes que no meio quer dizer, há para todos os gostos, deve haver pessoas que... Se calhar sim. Né, que aquilo marcar voltar a reunir a trupe toda, ou dos Malucos do Riso, ou de outra coisa, aí é fácil. com todos, aí é fácil, sim. Aí porque os Malucos surgem, vamos falar dos Malucos e obviamente todas as aventuras do Camilo e tudo isso. Tu sempre quando fizeste teatro, procuraste esse teatro de comédia ou sentiste que isso era mais a tua praia, ou foi uma coisa que foi surgindo? Eu comecei ali, eu comecei na revista Portuguesa, que eu gosto e amo profundamente. Pronto, e aprendi a técnica, como é óbvio. Não chega só a técnica, também eu acho que é preciso um bocadinho de talento. Mas para mim isso já não tem segredos. Mas também gosto da outra componente, que o Filipe Laféria acabou por me dar no Amália, e nesta última não, já estava na componente, já estava como peixinho na água. E o Celso Cleto também na Dama das Camélias, e fizemos algumas coisas mais sérias. Mas a revista, a comédia para mim é o melhor, porque eu acho que a vida tem que ser levada ligeiramente, já basta... Os problemas da vida, o governo dá-nos muitos problemas. Ajuda-nos se estiver errado e faltar alguma coisa. Porque tu não terás entrado em todos os tipos de malucos, mas houve, segundo as nossas informações, os Malucos do Riso foram um sucesso impressionante. De tal forma que se fizeram várias temporadas dos Malucos do Riso, os mini Malucos do Riso, os miúdos, os Malucos na praia, os Malucos nas Arábias, os Malucos e Filhos, os Malucos no hospital e os Malucos na selva. Vocês não deram em malucos a fazer os malucos? Esses malucos já definidos, selva, praia, não sei o quê, no fundo era só aquilo, estava muito vocacionado. Os Malucos do Riso eram um bocadinho de tudo. E aquilo foi compilações, no fundo, que fizemos várias vezes. Vocês tiveram mais de 300 cenários, eram 300 e tal cenários. Sei lá, eu sei que foi 7 anos ou 8 anos a fazer aquilo, sim. Não sei, foi imenso tempo. Foi. E vocês não davam em malucos a fazer aquilo? Um bocadinho. Era uma equipa muito... Quantos sketches é que se podia filmar num dia, por exemplo? 30, 40, sim. Boas. E nunca deste por ti a fazer, estou a fazer a piada... Já. Não, aconteceu, era isso que eu ia dizer. Aconteceu das temporadas, imagines, aquela anedota era feita em casa e depois passou para o escritório ou passou para o médico. Chegámos a fazer a mesma piada, mas com personagens diferentes. Okay. Agora vamos mudar isto tudo.
Houve uma altura que as maquiagens eram mais soft, houve uma altura que as maquiagens eram todas exuberantes. Teve ali... A coisa que mais nos gostava era o final. E isso para nós é terrível, porque é o olhar para a câmera e fazer. Aquilo para nós era... Sério, vocês depois saíam e diziam, para que é que eu fiz estes segundos? Era horrível. Para além de ter ido à doutora da voz, eu acho que mereci também que fosse à doutora por causa de paralisias faciais, não é? Porque aquilo devia ser era horrível uma dor. É assim, quando sai espontaneamente, tipo, acabei de dizer E deve ter começado assim, não é? Deve ter começado uma vez porque alguém espontaneamente fez uma careta daquelas e pensaram, olha... Não. Foi mesmo pensado, acho que foi mesmo pensado. Okay. Mas é aquela coisa do, conta-se a andar e faz... Ok, tivemos a reação. Agora, a reação não ficou bem, ou não foi apanhada. Agora vamos fazer isso a cru. Gostava imenso. E você não fazia logo, por causa dos cenários das roupas, que pensava, uma pessoa podia entrar lá nos Malucos do Riso e passava uma semana só a fazer caretas. E depois eles faziam, mas não dá por causa das roupas. A Paula ao supermercado e o senhor assim, Dona Val, e eu, a fazer caretas para trás, mas acontece muitas vezes, pessoas, estou engraçada, quanto lá uma andota. É a mesma coisa, quanto lá uma andota a frio. Não dá. Nessa altura ou ainda hoje, pedem-te muito... Não, eu já não. Por exemplo, mas as pessoas lembram-se, eu acho que a vida... A mim nunca... Sim, isso dizem muito. E agora sou cara não me estranha. É natural, eu vou muito para o Pingo Doce. Eu costumo dizer, e vou ao Pingo Doce, vou ao Continente, vou muito ao supermercado, deve ser de lá que me conhece. Mas não... Paulo, sendo a carreira de atriz uma das mais cobiçadas e vindo tu tem tantos trabalhos com tanto sucesso, quão difícil foi ponderar, ou a da altura ponderares então fazer esta mudança de rumo na tua carreira? Por causa do intermitente. Uhum. Mas foi difícil ter chegado a esse ponto, não é? De pensar, de refletir, depois pôr os pesos na balança e ponderar-se... Não, eu já tinha ideia há muito tempo de ter um plano B, ou pelo menos ter uma coisa certa. E poder fazer aquilo que eu amo fazer também, de uma maneira mais soft. Eu hoje posso me dar ao luxo de dizer, não quero fazer este projeto. Certo. Mas agora não é a altura certa, não gosto muito do projeto. Na altura tínhamos que fazer tudo, o bom e o mau. Claro. E durante esses períodos, porque as pessoas acham que nós andamos sempre no bem bom e no larel, houve sempre coisas que eu fiz paralelamente. Eu trabalhei em restaurantes, eu tive uma casa de chá, alguns tive e não me pagaram, de coisas pontuais. Eu dei aulas de teatro numa escola, fiz AECTs. Portanto, eu tive sempre parada. Claro que não era visível e as pessoas acham que nós, durante aquela intermitência, estamos parados. Estou em casa à espera que chegue alguma coisa, não é? Pois, tive uma conversa com o Estado, a ver se eles, durante a intermitência, podiam parar as minhas contas, não pagar a água, nem a luz, nem a comida, nem essas coisas todas, mas eles não chegaram a um acordo. Portanto, por isso mesmo é que eu tive que ir fazendo outras coisas. As pessoas acham que o dinheiro cai do céu. E ganham muito. Claro, então não é? Aquelas roupas que vocês usam e tudo, não é? Tudo. Sim, basta a pessoa aparecer na televisão e há logo aquela ideia de... Pronto, se aparece na televisão. E não é, trabalhamos 6 meses e às vezes estamos 8 sem trabalhar. Certo. Sim. E gerir isto continuamos a pagar uma casa, água, luz, essas coisas todas. Vocês perceberam a piada que eu fiz um acordo? Caramba, é que não se riram, eu digo, estou a perder as minhas capacidades. Porque eu estava aqui ao mesmo tempo a pensar na questão de tu veres também o mundo à tua volta. Sim. É? Vês o mundo à tua volta, vês os atores, muitos que entraram contigo, etc., que faziam teatro e que de facto essa vida não é muito fácil. Não é fácil. Como é que tu sentiste que os atores que trabalharam contigo, ou que ainda trabalham, a tua geração de atores, lidou da mesma forma com que tu lidaste? Ou às vezes é muito difícil a pessoa sair dessa ribalta, não é? Dos Malucos do Riso, etc., a pessoa é reconhecida, às vezes a pessoa alimenta-se também um bocadinho disso e tem essa dificuldade. Como é que tu sentes que normalmente essa situação é gerida? Quando passas essa ribalta para menos? Eu acho que para mim foi muito mais simples, porque eu trabalho muito o meu ego. E acho que isso ajudou-me imenso.
é um trabalho, é honesto. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter uma estabilidade da minha vida. Eu tenho desejos que é quando quero fazer e que fui adiando ao longo da minha vida em função de uma profissão. Porque é programar umas férias e agora aparece o projeto. Eu não posso deixar um projeto para trás, vou ganhar dinheiro. Em vez de gastar. O próximo, não é? E por aí fora. Sim. Portanto, é mais um mês, é mais 2 meses. Às vezes às vezes aceitamos projetos que nem vão para a frente e não fiz aquilo para me integrar ali e fiquei com as mãos vazias. Não quero ter as mãos vazias. Foram férias, foi-se o projeto, foi... Quantas vezes isso aconteceu? E eu disse, eu não quero isto para a minha vida. E durante muito tempo, eu vou-vos dizer uma coisa, durante a pandemia, eu não tenho jeito para vender. Isso era definitivamente. Eu durante a pandemia fiz um curso para vender casas. E eu fiz o curso intensivamente, pronto, com muito afinco e carinho. Depois, quando chegámos à altura prática, mas tens que fazer isto, isto e isto. Eu disse, não. Investi o meu tempo. Mas disse, não, eu não tenho perfil para isto. Eu não consigo bater à porta de uma pessoa que quer vender a sua casa. Pois. Olha, eu vou ganhar isto consigo. E agora já cliente para aquilo. Não há ordenado. Eu pensei, lá vou eu gastar mais dinheiro e investir mais tempo da minha vida para vender uma casa por ano? Não quero, definitivamente. Pois acabavas por continuar com o stress da imprevisibilidade. Que é exatamente o que tu querias eliminar. Eu queria um emprego, um trabalho, que eu não tenho medo de trabalhar e adoro trabalhar, porque eu fico super estressada quando não há nada para fazer. Porque é o tempo desperdiçado na minha vida. O tempo não passa. Eu tenho que ter qualquer coisa para fazer. Então, não te consegues pôr no telemóvel e dizer agora vou estar aqui a jogar 5 minutos, não tenho muita paciência. Não tenho muita paciência para no influencer, não tenho. E para estar a quadrilhar, e eu é raro fazer um comentário a sério, é raro fazer um comentário no Facebook, eu faço os parabéns. Também não dás para porteira, Paulo, então. Não. Não. Eu quadrilhar, a pessoa diz, sou influencer. Não, tu és uma quadrilheira bem paga. É quase. Não, que eu estou a falar mais. Os influencers não falam muito. É mais... Não, geram depois a quadrilhice à volta. Agora, sou incapaz de entrar numa discussão num Facebook, não há comentários meus sobre, pois é, tens toda a razão. Há uma coisa ou outra, se calhar mais afincadamente, acho que já dei uma opinião em que as pessoas mudaram depois da pandemia, sim. Mas de resto parabéns, está tudo bem. Há uma coisa menos boa, olha, lamento. É só esses, não tenho mesmo paciência. E o Instagram, pronto, ainda vou lá de vez em quando fazer umas publicações, até imensos hashtags e dinheiro, e tenho que fazer. E depois não consigo perceber aquilo dos algoritmos. Tenho vídeos que tiveram 51 mil visualizações, 100 e tal mil visualizações, depois tenho um Teatro é Mentira, são sempre muito poucos as visualizações ou os gostos, é uma coisa impressionante, as pessoas que dizem que gostam tanto de teatro, põe-se uma publicação de teatro, aquilo vai para baixo. Põe-se uma publicação... Mas se puseste o teu pequeno almoço ou qualquer uma fotografia com o Gaspar, uma fotografia com o Gaspar dispara. Disparou, por acaso disparou, mas a que eu tenho mais no meu Instagram foi o primeiro Reels que eu fiz, em que estou na praia com um ar horroroso, assim, e depois assim, com uma musiquinha no fundo, teve 550 não sei quantos mil visualizações. Que horror, isto é tão feio! Como é que foi? Voltaste atrás para ver o que é que aconteceu? Será que está ali um nudista atrás? Ou uma pessoa a afogar-se? E portanto eu não consigo perceber muito bem a dinâmica. Esta dinâmica irrita-me solenemente a pensar, agora vou ter que fazer um vídeo para ter não sei quantos... não tenho paciência. Pois é uma pressão. Não tenho. Mas tentaste voltar à praia, pensaste, se isto deu meio milhão, vou fazer tudo desta maneira. Não faço, não, eu nesse aspecto sou o diferente. Eu não gosto disto, então é isto que eu vou dar. Um vídeo às 2 da tarde na praia a dizer, bom, vou agora para a cama, só para ver se aquilo funciona, não é? Só para ver se aquilo funciona, é por causa do sítio. Não, eu acho que os vídeos que têm mais visualização é aqueles que não acontece nada. A malta fica ali parada a ver. O que é que vai acontecer? São mais vazios, não é? Não sei. O que é que vai acontecer? Exato, se calhar é isso. Se calhar por isso eu cheguei a essa conclusão, porque coisas interessantes não. Pois, percebo. Paula, e uma coisa que nos deixa sempre curioso e que nós perguntamos a todos os convidados,
Porque é uma das coisas que vemos que é mais importante na mudança, que é a rede de pessoas que nós temos à volta. Como é que a tua família, os teus amigos, as pessoas mais próximas reagiram à tua mudança? Ao momento em que, mesmo já tendo outras atividades que foste fazendo, tu disseste, vou abraçar isto a tempo inteiro, e tentaram-te mover a dizer, não, ó Paula, ainda devia... Como é que reagiram? Não, eu acho... Mas tentaram dizer assim, não, ó Paula. Assim, eu gosto de imaginar assim, eu já quase para estar, não te atires para um emprego estável, pá. Vem, vais fazer a tua vida, Paula. Não, curiosamente, quase toda a gente já sabia que eu se tivesse a oportunidade de agarrar assim um projeto, eu iria, portanto, não era surpresa, não foi surpresa para ninguém, foi surpresa a maneira como eu disse. Não disse a ninguém. Ok. E depois lá um dia Fui trabalhar no dia 2 e no dia 3 comunicar-se, já estou a trabalhar. A única pessoa que teve essa preocupação foi o meu marido. Foi dizer, tens consciência do que é que estás a fazer, não te vais arrepender. Tu estás a optar por largares o sonho da tua vida. É um bocado o sentido inverso que as pessoas fazem, não é? As pessoas normalmente largam um emprego estável para prosseguir aquela carreira artística, não é? Sim. E tu foste precisamente do sentido oposto. Sim, e ele teve essa preocupação e disse, não, tu sabes que era isto que eu queria fazer. E independentemente disso, não está fora de questão eu continuar a realizar o meu sonho. Eu não estou completamente imobilizada de não, não dá, isto não dá mesmo. Pois, no teu caso, acaba por não ser, tipo, largar a tua carreira enquanto atriz, mas sim ocupar o tempo que a representação não ocupava na tua vida. Exatamente. Não é? Mas ainda te sentes ou seja, além de poderes fazer ainda peças, não é? Porque peças aos fins de semana, etc. Vou fazer. Uma pessoa, uma vez atriz, sempre atriz. Eu acho que sim. Isso não se deixa de amar de um dia para o outro. Embora esteja em parte, esta profissão foi-me desiludindo, não é? Nós tínhamos uma expectativa que não é de todo o que nós fazíamos dela. Mas nunca se deixa de amar assim. E acho que é um bocado também por aí, e às vezes as pessoas não têm essa noção, que é depois, em alturas como a pandemia, mesmo já mesmo antes da pandemia, e eu creio que essas coisas não mudarem, vão continuar a acontecer sempre, que é pessoas do teatro, da representação em geral, que durante grande parte da sua vida estiveram lá no topo, têm uma grande credibilidade e são muito amadas por todos. Mas depois há ali uma fase já, quando a carreira, chamamos assim, entra numa fase mais descendente, porque a pessoa também já está mais velha, porque já tem menos capacidade também de trabalho e por aí fora, ou tem uma imagem já mais cansada, que as pessoas depois tendem a cair numa espiral que é tipo, agora não tenho trabalho, e começam a ouvir muitos atores, né, e atrizes que nós reconhecemos da televisão, e depois começam, pronto, olha, coitadinho, não sei quanto está na miséria, porque agora não tem trabalho, e por aí fora. É um bocado isso que acontece também, não é? Há uma geração de atores antes de mim que eu acho que sofrem mais. Claro. Sofrem mais. E não há hipótese nenhuma, porque na nossa sociedade hoje, a partir dos 50, já é velho para começar e é novo para se reformar. Isso também foi uma coisa que contou muito a meu respeito, à minha decisão, porque foi, eu não quero chegar aos 60 anos e dizer, que chatice, agora é que não posso começar de novo. Pois. Ou pelo menos recomeçar uma coisa estável. Mas eu acho que essa geração sofre muito mais, porque viveram um auge que hoje em dia as próprias estrelas de hoje já não vivem. Eles viveram um auge em que os fãs estavam à porta para teatro, estou a falar de teatro. Estavam à porta dos teatros para os autógrafos, não é para pôr no Instagram. Certo, é para eles mesmo. Sim. Eram para eles, era mesmo... Para terem em casa, para porem, às vezes, sim. Era uma idolatração que hoje não existe. E eu acho que esses têm mais dificuldade em aceitar esse afastamento da arte e do descartável que hoje tem. Sim, porque é isso, hoje é tudo mais rápido e repartido, é aquele, é o outro. Mas acho que quando muitas vezes também vemos esse tipo de pessoas que estão nessa espiral descendente, chamemos assim, achas que foi a situação em geral que levou àquilo, ou achas que a própria pessoa, se calhar, também não soube gerir bem, entre aspas, não sei como é que seria a forma correta de gerir, ou não soube gerir bem a sua carreira, mesmo a sua parte económica, não é? Tipo, e de chegar a esta fase
tão pior do que se calhar poderia, ou que já viveu antigamente? Para começar, volto a falar teatro, não é? Certo. Para começar, o teatro não é assim tão bem pago, não é? Pois, sim. Portanto, as pessoas é que fazem, ganhou milhares. E faz 4 sessões por dia. As pessoas adoram fazer as nossas contas. Claro. Toda a gente vê a nossa carteira. E vocês, falta de contabilistas alheios nunca tiveram, não é? Não. Uma ordem de contabilistas... Não. Erram só é todos maus, erram as contas, mas que há muitos há. Mas são bons a representar. Olha que uma vez quiseram-me vender uns óculos e eu disse que não tinha dinheiro. Não quero. Não tenho dinheiro, tenho tanto dinheiro. Eu olhei aquela sala, a minha conta bancária, e fiquei chocada. Disse-me isto na minha cara. Não tenho dinheiro agora, estás sem dinheiro? Cheio de dinheiro, está você que farta-se de vender óculos todos os dias. Uma coisa impressionante, mas perdi-me agora um bocadinho. Não, mas essa questão do teatro ser mal pago. Mas as oportunidades também falham. E não é porque, e vou-vos dizer muito honestamente, os atores da geração antes de mim são super trabalhadores, são super eficientes. Se não fizerem um papel, fazem outro. E se não fizerem papel, são ótimos a dirigir. E isso entristece-me às vezes em ver em televisões pessoas que nunca dirigiram atores estarem a dirigir atores. Salvaguardo alguns que, sim senhor, têm algum conhecimento, mas há muitos que não têm. E estão muitos atores com conhecimento para ensinar, para dirigir, e que estão em casa sem trabalhar. Isso na qualidade do que tu vês. Às vezes estás em casa a ver algum produto, alguma coisa de televisão, não sei o quê, e dizes, coisa tão mal feita, lá está, isto podia ser melhor dirigido, aquele tipo está, não digas isso dessa maneira, estás-te a envergonhar. Não precisas dizer, lá, mais uma vez, não precisas dizer nomes, nem de novelas, nem de nada. Não, vou dizer o pior, Pronto, não vejo. Não vejo, não. Estou muito mais dedicada a outras coisas. E não vejo televisão, vejo. Gosto de ver boas séries, bons filmes e gosto de ver bons documentários. Mas para representação, novelas, preferes ir a um teatro? Não consigo, porque a mim, isto é um defeito, gosto de ver o princípio, o meio e fim. Não tenho paciência para estar meses à espera do fim. Não tenho. Nunca tive. Não é de agora. E até devia ver mais. Devia. Em função da minha profissão. Se gostasse de fazer. Se disseram algo mesmo que hoje dissessem, Paula, está aqui um projeto para uma novela de 400 episódios para lá. É diferente, isso é diferente. Exato, tu dirias isso, eu faço o primeiro e o último, porque eu não tenho paciência para o meio. Era ótimo, desde que me pagassem na totalidade era ótimo. Quanto menos responsabilidade, melhor. Isso era olha, pagam 400 e eu morro na primeira cena. Está feito. Mas é diferente, é trabalho. Estar ali todos os dias agarrado. As séries, normalmente, e agora com esta vantagem, antigamente punha-se a cassete VHS e gravava-se, né? Os episódios todos, depois via tudo seguidinho. Sim, as plataformas de streaming. Tira um dia só para aquilo. Certo. Pois, mas aí se gravasses, depois tinhas de ouvir toda a gente a falar daquilo, ficavas para trás. Agora com a Netflix é mais fácil. Pois, é isso. Pois, porque se a gente, eu também me lembro disso, às vezes gravava coisas, mas se eu não as visse logo e se alguém falasse, depois estava alguém a falar, já sabias o final. Ao menos agora com a Netflix sai ao mesmo tempo para toda a gente. Mas tendo aquela curiosidade de ver, uma coisa é contar, outra coisa é ver. Mas quer ver a cena, quer ver a cena. Sim, é sempre diferente. Mas o trabalhar é o trabalho. Mas o trabalhar em novelas é diferente. Ou seja, a pessoa, o estar a trabalhar, o ver não tens paciência para ver 400 episódios, mas o trabalhar é projeto construir. é diferente. Porque não é só o chegar ali e dizer um texto, é o construir a personagem, é o evoluir a personagem. E onde é que ela vai, não é? Claro. Mas agora estou a ver a Paula no hospital com esta postura aqui. A pessoa entra para a consulta e diz: Pois, está bem. Ó, doutor, dê-lhe lá as pastilhas, vamos para o próximo. Vamos embora. Não. Aqui do meio, está a estar aqui 400 episódios a descobrir o que é que ele tem. Estão todos de boca aberta, aquilo é tudo igual. Vamos embora, pastilhas para cima dele. Embora. Paulo, e tu sentes que nesta tua profissão agora de assistente hospitalar ou em outras que tenhas tido, o teu trabalho como atriz te ajuda de alguma forma? Só na desinibição, no fundo, na descontração. Estou a aprender a gerir aqui umas emoçõezinhas, porque eu tenho o meu lado que gosto de ajudar as pessoas e é complicado gerir isto. Sentes muito os problemas das pessoas? Ao princípio estava aqui, já começo a distanciar-me um bocadinho, mas nunca se consegue na totalidade. Nunca se consegue.
O que é mais difícil? Distanciar-te de um paciente ou distanciar-te, por exemplo, de uma personagem depois de teres feito muito tempo? São coisas completamente diferentes. Do paciente. Do paciente. Sim, a personagem já está, já ganhamos, desliga, que não sei se vocês já vos aconteceu, e tantas vezes em gravações fazemos um sketch, vamos embora. Epá, houve um problema, temos que repetir. Ai, eu já mandei isto para o lixo, e agora o texto. Aconteceu muitas vezes. Com os pacientes não, às vezes venho para casa a pensar naquilo. Mas ao mesmo tempo depois também sentes aquelas vitórias e depois sentes quando aquilo corre bem. Sim, Portanto, sim. acabas por ter, não trabalhando agora em novelas, E notem bem, não é pacientes com a doença, é os problemas que as pessoas têm às vezes, de quererem resolver. Mas eu fui, isto está a demorar muito tempo e eu acho que nesse aspecto a ansiedade às vezes provoca outras coisas. Não tenho um relatório, está a demorar tempo a fazer as análises, um exame, e as pessoas estão naquela ansiedade e que nós sabemos que elas estão a sofrer, e às vezes não é nada. Já me aconteceu a mim. E eu sinto isso muito na pele, de pensar, faço ideia a angústia desta pessoa. Mas não dá para fazer como no sketch. O sketch mete-se no lixo, não é? O tempo é um bocado chato metê-lo no lixo, não é? Mas sentes um bocadinho essa obrigação de ir a todo lado. Eu tenho que ir animar um bocadinho esta pessoa. Tenho que ir animar um bocadinho agora isso eu sou super animada. Olha, é assim, pessoas que entram, os internamentos, por exemplo, eles não podem vir sozinhos do internamento para fazer o exame. Entram lá dentro, vêm de cadeirinha de rodas, não é? Deixam-no lá, depois a gente tem que telefonar para o serviço para os virem buscar. Entra lá o colega e diz, olha, seu Uber chegou. Eles riem. Tem esta coisa, temos que pôr as pantofinhas para entrar dentro da sala e eu, vá lá, estas pantofinhas da Louis Vuitton, da Chanel, olha, estão lindas, vamos lá. Às vezes as pessoas querem sair e levam as pantufas e então, isso é caro, deixa aqui. Pronto, tem esta vantagem. Brinco. Paulo, e uma pergunta muito rápida agora, antes de passarmos para a parte dos objetos, que nós vamos querer saber o que é que tu trouxeste. Muito rapidamente, o que é mais difícil? Ajudar um utente que está num estado lastimável ou ter de contracenar com alguém que tem um péssimo hálito? Contracenar com uma pessoa com um péssimo hálito. Sim, sem dúvida. Aconteceu alguma vez? Sim, há muitos anos. Bom, não precisas dizer não. A Paula passou este trabalho todo com a cara dos malucos do riso. Agora sim. Estava aqui a lembrar, sim. Sim. E não era só hálito. Ora, pronto. Sim. Ainda dizem que representar é fácil. Bolas. Sim, senhor. Bom, vamos passar e depois pior é quando as pessoas são educadas e não conseguem dizer nada. Pois, bem sei. É um tema sensível. Como é que nós vamos abordar isto? É verdade, é um tema sensível. E depois pode ser um dia inteiro de filmagens ou mais. Não, era teatro. Foi no teatro. Já está toda a gente das costas a comentar e dizer quem é que diz. E é perguntar assim ao senhor encenador, não dá para mudar aquela marcação em vez de estar ali? Mas porquê? Que eu não me sinto bem. Ou mais jeito ir para ali e não queremos dizer. Exato. A cena do beijo eu posso só fazer... Fui mandar assim, só assim de longe. Exato. É que não há uma forma simpática de uma pessoa abordar esse tema, não é? É chato, é sempre chato. E depois também não podemos estar a dizer, mando-o para casa, não é? Toda a gente precisa ganhar dinheiro. Pois, é verdade. Enfim, olha, é uma decisão difícil. Ficámos a saber o que é mais difícil. Era uma dúvida que nós tínhamos já. Cláudio, só uma vez, tu diz-me. Não, claro. Quero andar aqui como uma nuvem à minha volta. Também, sim, se algum dia me esquecer ainda está aqui moscas. Ducho ou qualquer coisa, tudo bem. Paula, e há sempre vários objetos que nos acompanham nas mudanças, não é? Tu trouxeste-nos 2 com tamanhos completamente dispares. Sim. O primeiro, acho que a câmara nem vai conseguir. Era da mudança? Sim. Os objetos eram da mudança? Da tua mudança ou da tua vida, da tua vida nova, do que tu fazes. Objetos que tu sintas que para ti são importantes na tua vida. Não é? E porquê? Tu trouxeste 2 objetos, não é? O que é que eles representam para ti, esses 2 objetos? Olha, este tem a ver com a minha vida, de facto. Isto é uma medalhinha que numa altura muito má da minha vida, que eu não sabia o que é que havia de fazer. E pedi um sinal a Deus. Aliás, eu discuto muito com Deus. Quem é que costuma ganhar as discussões? Eu acho que sou eu. Sou eu, monólogo, portanto, sou eu que falo.
Mas sim, estava numa fase muito difícil da minha vida que não sabia mesmo como é que eu vou descrever isto. Nem sei se viva, nem sei se morra. Não consigo tomar decisões na minha vida, não consigo arranjar um rumo na minha vida. E então discuti com ele, disse, achas que eu mereço isto? Chegar a esta altura e estar neste impasse de o que é que eu faço? Tudo me está a cair em cima, o mundo estava a desmoronar em cima de mim. E olho para o chão e encontrei esta moedinha, que eu não sei quem é. Eu acho que é um santo qualquer. Eu não sou católica, sou crente, mas não sou católica. Mas achei que era um sinal. E depois disto, as coisas... Nunca tinhas visto essa... Não, estava no chão. Encontrei no chão. Okay. E eu vejo mal. O que é aquilo? Mas, e passei a andar com ela sempre na carteira. Foi isto. Acho que teve muito significado. Acho que para mim teve um significado mais espiritual que pessoal, porque achei que Deus deu-me um sinal em dizer, tens que passar por isto e depois já tem caminho. E essa fé, ou seja, essa fé ajudou a preencher esse vazio que tu tinhas, foi isso? Sim, porque depois disso parece que foi como se ele me dissesse, eu estou a ouvir e vou encaminhar, calma lá. E depois as coisas encaminharam, não sei. Espera aí, tenho uma jardineira ao lume, que tem calma, Paula, já aí vou. Um bocadinho. Não, mas às vezes refiro muito com ele, das injustiças que acontecem, não é só comigo. Alguém tem que dizer. Eu gosto, e repara, ao mesmo tempo, Paula, eu gosto que tenhas tido algum cuidado para não comentar sobre aquele colega que tinha algum cheiro. Mas mandar vir com o dono disto tudo e com a pessoa, com o criador do céu e da terra, tu já, sim senhor, este menino tem que ouvi-las, isto não é só, pois não. Sim, eu acho que sim. A responsabilidade está toda nele. Ou o ator é assim, vou dizendo ao encenador para ele tratar disso. Não, Deus trato eu diretamente. Ouve lá. Não, refiro. Exato. E às vezes refiro com ele e às vezes não refiro diretamente com a minha mãe, mas às vezes digo assim, ai que raiva, porque é que ela me educou assim? Assim tanto, mas temos estas coisas cá entranhadas e não conseguimos. Mas é verdade, às vezes digo assim, a culpa é da minha mãe. E culpa da minha mãe. E ainda o que me mete mais raiva é que não é só isto, como ela ainda cheira bem. E ainda que ainda cheira bem. Mas isso é que cheira mesmo. Sim, podia reclamar. Tu sentes que isso é sempre um processo e tu estás sempre atento a isso, sempre um processo de mudança. Estás sempre atento a eu vou melhorar isto, ou há coisas que tu pensas, olha, eu sou assim, é isso mesmo, eu sou assim, eu criou-me assim. Não, sou assim e não faço muito para mudar. Sou politicamente correta, é verdade. Porque tem a ver com a minha educação. Mas também passo. E também digo coisas que às vezes não devo. Mas é muito raro. Porque sou muito calma. Porque dá 12, 13 anos, 15 anos, encontrei a meditação. Foi uma coisa que me fez sentido. Aliás, eu sempre fui procurando... não é uma religião, mas se calhar ainda andei aí à procura de respostas em várias religiões. Portanto, cheguei à conclusão de que sou crente, mas não tenho... Mas não há nenhuma que te convença. Não tenho, exato, não tenho... Sou não crente, posso dizer sou assim. É uma não tens uma filiação. Costumo dizer que sou protestante, porque protesto muito. Não, já vimos que sim. Sim. Exato. Mas o que me fez mais sentido, de facto, acredito no universo, acredito nas energias e as religiões não vão por aí, e acredito que há uma entidade que nos rege, seja ela Deus, eu chamo Deus, e com quem eu refiro muitas vezes, com as injustiças, como é que rege, mas que tem a capacidade de levar ralhetes. Como também agradeço. Levar ralhetes. Mas quando levo pontapés, a primeira coisa, e já muita gente já assistiu a isto, que é tipo, que coisa aconteceu e eu, achas bem isto acontecer? Só pode estar a brincar. É verdade, mas também quando me acontecem coisas boas, eu digo grata, obrigada. É uma espécie de vizinho de cima com quem tu dás mal às vezes e às vezes dás-te bem. É grato e obrigado, estava a ver que não, quer dizer, já não... Barulho a esta hora. Exatamente. Não, é grata e obrigada. Já não era sem tempo. Paulo, e o teu segundo objeto, que agora esse Deus o deixasse no chão, toda a gente o via. Não tinha de apanhar já tem um tamanho, o que é que... Este foi um sonho que eu concretizei.
e fui às Maldivas na minha lua de mel. E agora vou-vos contar a história. Portanto, força. Isto é o sonho, e fui às Maldivas, e nunca tinha ido, e aquilo era lindo. Eu tenho que levar areia para toda a gente. Eu tenho que mostrar às pessoas como é que é a areia das Maldivas. Andei a apanhar estas coisinhas, estas conchinhas que vocês podem ver que são brancas, não se veem quase em lado nenhum. São branquíssimas como não há. E andávamos a apanhar isto e eu resolvi trazer 2 sacos de areia na mala, branca. Mesmo areia branca? É esta areia. Daquela branca que parece, no aeroporto, parece outra coisa quase. Isto é finíssimo. A minha ideia era oferecer a toda a gente a areia. E o meu marido diz-me assim, olha, tu vê lá, se dentro da mala vai ser um problema. Se calhar são capazes de... E eu, não. Já para falar no peso da bagagem, não é? Eram 2 quilinhos de areia, à vontade. E a primeira escala que nós fazemos, contente não sei o quê, e dizem o nome da minha mala, e diz a Jorge, é a tua mala? E eu, pois é. Então vá lá. E eu, tá bem. Senhor, traz aqui alguma coisa que não deva. E eu, areia? Só isso? E eu, sim. Porque é normal, não é? E ele, sim. Não vai ficar com areia. Ele, não. E eu, ai que bom. Mas eu pensei, quando ele abriu a mala, eu pensei que a areia ia ficar lá e que ia ter muitos problemas, porque ainda por cima a areia era branca. Pois é isso, que era a pensar, se calhar a areia não devia ser tão branca porque... Achas que está o polícia da alfândega a meter o dedo na areia? Sim, está o a cheirar a areia já. Mas eu, por acaso ele foi simpático porque eu disse logo, traz aqui alguma coisa que não deva, areia. Que calhar as Maldivas não têm areia. Porque as pessoas tiverem todas esta ideia. Porque entretanto, no resort vendiam umas coisinhas, uns fresquinhos, com um bocadinho de areia e duas, como é que isto se chama? Conchinhas, isto de manhã custa a desenvolver. As conchinhas pequeninas, e aquilo custava quase 10 euros. Eu digo, eu tenho tanta gente para oferecer, 10 euros, fica-me aqui o ordenado. Olha, quanto é que não vendeste em sacas? Exato. Então o que é que eu pensei? Não, eu vou ao chinês lá, compro os fresquinhos, eu escrevo Maldivas e o ano, e foi isso que eu fiz, ofereci a toda a gente. Portanto, os fresquinhos são das Maldivas. A areia são das Maldivas, os fresquinhos são dos chineses. São dos chineses, pronto. Não, ou seja, um chinês lá, eu pensei, se calhar há chinês nas Maldivas também. Deve haver, deve haver. A próxima vez que a Paula for às Maldivas, vai mesmo num cargueiro, vazio, a apitar, chega ao resort a apitar. Areia para toda a gente. Exatamente. Pronto, eu achei que era a história. Mas depois estiveste ali vai, não vai para eles confundirem com a areia da Colômbia e depois era chato. Mas se calhar estava a pensar, se calhar agora o truque é isso, é as pessoas virem de Bogotá, metem uns búzios à volta da coca e dizem, não, isto é areia da Colômbia. A areia da Colômbia é belíssima. Acha normal, não é normal trazer areia? Eu, sim. Mas nunca pensei que eles me deixassem passar. E o meu marido todo chateado, pois, agora vamos ficar aqui horas por causa da areia, que realmente eu não te avisei que ia ser apagado. Estava menos problemas trazer cá a tua família toda, ó Paulo. Depois cheio de medo que no Dubai também nos mandassem parar e em Lisboa também foi logo na primeira escala. Foi logo no primeiro embarque. Eles se calhar avisaram, dizer, atenção que vai aí uma senhora Costa da Areia. É pá, deixem passar isto está malucos para tudo. Mas não, fiquei logo descansada do que eu disse. Areia? É normal, não é? E ele, sim. E eu, pronto, estou fácil. Se calhar as caretas, lá está. Aí é que as caretas dos malucos ali se calhar ajudaram. O que é isso? Areia. Com aquela cara. E ele, areia, exato. Areia. Nós vamos passar aqui a uma parte do algoritmo, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos. Na prática não é, nós só fingimos, somos nós que inventamos. Que com base nas informações que nós vamos recolhendo dos convidados, nos dá 3 opções de vida que tu poderias ter seguido se tivesse tomado outras decisões durante a tua vida. E, portanto, vamos pôr aqui as 3 hipóteses para ver se alguma te faria sentido. Ok? Em princípio, nenhuma das 3 faz sentido nenhum. Não te preocupes. Sim. Hipótese A. Paula convenceu os amigos a investirem num conceito de clínicas dentárias, onde os médicos são acompanhados de assistentes hospitalares que fazem sketches de comédia para divertirem e relaxarem os pacientes que têm medo de ir ao dentista. E chamou às suas clínicas os malucos do SISO. Olha que giro.
Depois, hipótese B. Paulo segue a sua carreira como assistente hospitalar até que um dia tem uma ideia de negócio brilhante. Isso é só negócios, não é? Nós somos Só muito negócios. Sim, sempre a ganhar. a criar um negócio brilhante chamado Dar uma Perninha, que consistia em quê? Consistia em recrutar pessoas no hospital que estejam lesionadas, portanto já não estão muito bem, não é? Para fazerem de duplos em grandes produções de televisão e cinema. Diminuía o número de acidentes entre os atores, as pessoas recrutadas, assim como assim já estavam doentes, portanto também não ficavam piores, e a obra ficava muito mais realista porque as pessoas realmente estavam lesionadas. E em troca, os doentes tinham as despesas hospitalares pagas. Este era mais um negócio. Ou hipótese C. Paulo aventurou-se e começou a trabalhar como atriz em cruzeiros, porque achava que eram tão divertidos como a Maré Alta. Desistiu ao fim dos meses porque a tripulação não era tão engraçada, nunca encontravam náufragos para poderem falar mal do país e a máquina de detecção de metais não tinha graça porque faltava lá o Carlos Cunha a fazer. Pi, 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 parou! Olha, Era tudo... só descartava a dele. Só descartava. Ver os mutilados lá e as coisas lá já, coitadinhos. Coitadinho, pôr as pessoas já mutiladas a trabalhar. Em alguma hipótese da tua vida pensaste continuar como atriz, mas noutro sítio? Por exemplo, agora aqui os cruzeiros, mas pensar, pá, vou para fora, vou fazer qualquer coisa. Nunca, foste sempre muito... Não, nunca tive o espírito de imigração. Não. Eu tive, olha, a primeira vez que fui aos Estados Unidos trabalhar, fizeram uma proposta no Canadá, irrecusável mesmo, que era trabalhar na embaixada a tomar conta de crianças. Se eu tivesse ficado, meus amigos, a esta hora estava cá reformada e com uma boa reforma a viver de papo para o ar. Mas nunca tive... Portanto, acabou por não ser irrecusável porque tu recusaste. Sim, era irrecusável, mas eu recusei. Não, era irrecusável, toda a gente dizia. Sim, exato. Pouca gente tem esta oportunidade. E foi uma coisa do género falar, então, e como é que é Portugal? Portugal está muito mal, já naquela altura. Empregos é muito difícil, e depois o teatro estou a começar agora, também isto vai devagarinho, é projeto aqui, projeto ali. Por que não fica cá? Olha, temos aqui uma vaga, queres? E eu, nem pensar, largar a minha mãe e o meu pai. Meu paizinho, a minha irmã. Pois é, uma espécie de náufrago ao contrário, não é? Está aqui tudo muito bom neste país, não, eu quero voltar para a ilha. É mesmo, é mesmo. Eu vou... E nunca tive espírito de vou para fora. Não. Eu gosto muito de estar aqui, com todos os defeitos, gosto. Tenho cá os meus, não sou capaz de estar longe deles. Sim, é mais importante isso, não é? É mais importante a rede, o que está ao pé do que depois agora, o emprego. Tirando a minha profissão atual e de atriz, a única profissão que eu iria de coração e contente e feliz era turista. É turista? Pois, eu percebo, eu vejo-me também muito nisso. Hein? E tens conseguido ir de turista? Nos últimos tempos, já. Portanto, já não há aquelas peças que aparecem e desaparecem, portanto já consegues planear. Não fui, e já consigo dizer não. Nesta altura não estou de férias. E é boa essa sensação, essa liberdade de dizer não, ou fica sempre com o amargo na boca, que é fogo, um ano inteiro e querem marcar na altura das férias. Custa muito. E agora imagina do outro lado, dizer, olha, esta deve-se achar melhor que os outros, não é? Tal de ano inteiro de férias e quando eu digo que é um trabalho, ela está de férias. Opa. Pois, é um bocadinho isso, mas é verdade. E nesta profissão acontece muito. Nós temos as coisas planeadas e acontece naquela altura. Tenho prioridades na minha vida. Mas sentes também que funciona da seguinte forma, que é isto que o Daniel estava a dizer em tom de brincadeira, que é tu não aceitares algo e pensarem, não quer fazer, então da próxima vez fica fora do baralho ou não? Ou voltam a... Não sei. Estou há muito pouco tempo nessa situação. Neste embalo. Sim. Mas é assim, eu sou sincera, digo logo, olha, é por isto, isto e isto. Se me tivessem avisado antes, se calhar não tinha marcado nesta altura. Claro. Não é em cima do joelho que isto, olha, para a semana. Para a semana não estou cá. Organizem-se, não é? É um bocado isso. Não pois, a pessoa lá está, tem família, não é? Portanto, não depende só de si. Se somos só nós, até podemos estar dispostos a gerir um bocado melhor a coisa, não é? Mas quando já mete outras pessoas, já é mais complicado. Ele tem-me tratado sempre por você. Desculpa. Ele vai fazer umas perguntas meio tu. Eu vou fazendo. Desculpa. Agora é que eu reparei. Bom, pelo menos se eu cheirar mal, eu acho que a Paula tem vezes. Se eu cheirar mal, a Paula vai me dizer, já me disse isto agora mesmo aqui nas fuças. Pá. Sim. Paula,
Muito obrigado por esta conversa. Para nós foi mesmo, Obrigado. Foi mesmo ótima. Muito Não, obrigado. não pagam. Mesmo agradecido. É sobre isso. Por acaso, eu não trouxe os recibos verdes também. temos um voucher da Agência Abreu A sério? Isso eu adorava! com um piquenique no Bom Barral. Isso é que era. Não. Oh, Paula, mas nós não queríamos acabar sem fazer a pergunta que fazemos a todos os convidados. Sim. Que é a seguinte: se tivesse alguém, um amigo também que esteja a passar por uma fase de mudança, precisa de algum conselho, que tipo de conselhos é que tu achas que fazem sentido dar a uma pessoa que quer mudar, mas não se sente bem com isso, que sente medo? Bem, nós damos conselhos para nós podemos vender, não é? Se fossem muito bons, nós vendíamos. Eu acho que tem que se fazer aquilo que nós achamos que está certo. Seguir a nossa intuição, não é o nosso coração, é a nossa intuição. E, essencialmente, parar para pensar, isto vai-me fazer feliz? Isto vai-me trazer benefícios? Portanto, medir os prós e os contras e seguir aquilo que o coração, que a intuição disser. Tens cuidado da intuição e o coração. Achas que o coração às vezes pode, Sim, às vezes pode nos enganar, tornar-nos muito emocionais e enganar-nos? Sim. Eu às vezes estou aqui a pensar, isto é a intuição, é o coração a falar. São grandes discussões, E depois a Paula fica a rasca do pescoço, porque depois tu achas isto Exato, bem? eu estava a E tu pensar também, nisso. eu sou Palerma, está-se aí bem aí a bater. Mas é verdade. Estou a pensar isso, a Paula a discutir entre a intuição e o coração e dizer, e tu não te metas nisto lá para si, tu agora não é contigo. E o pior é que eu sou muito distraída e toda a gente está farta de dizer, as pessoas que percebem isso, a intuição é o primeiro pensamento que nós temos. Só que, como eu penso muito rapidamente, às vezes já nem me lembro qual foi o primeiro pensamento, porque depois, entretanto, entram ali todos em espiral e eu, qual foi? Eu agora não posso enganar. Olhar para os pensamentos e dizer, qual é a sua senha? Desculpe, o senhor é a 2, não? Eu quero falar com um. É um bocadinho isso. Mas eu só posso, eu quando aconselho segue a tua intuição. E nunca encararem nenhuma mudança como passos para a frente ou para trás, aquela ideia que as pessoas pensam, será que eu andei 2 passos para trás para andar um para a frente, aquela teoria? Eu acho que nenhum passo é para trás, nunca, porque não há passado. O passado já passou, portanto não voltamos lá, é o presente. E o futuro também ninguém sabe. Eu sei que isto como é que se diz, frases feitas, Certo. Mas não é verdade. Eu não sei o que é que vou fazer amanhã, sei o que estou a fazer hoje. Agora, voltar atrás não consigo. Ninguém consegue voltar ao passado. Portanto, nunca pensem que deram um passo atrás. Nunca deram um passo atrás. Deram o que foi no presente. E esse presente é que vai levar ao caminho para amanhã. Fizeram mal, paciência, mas não deram um passo atrás. É mais um passo que depois prepara o próximo passo e... É com isso que nós aprendemos. Sim. Verdade. É com isso que nós aprendemos. Se Fala. tudo fosse bom, vinha aqui contar o quê? Exato. Durava 2 minutos. Como é que eu a tua tinha vida? É ótima, sempre foi ótima e vai ser sempre ótima. Não, mas Ok, como é que eu obrigado, tinha bom dia. chegado a esta mudança também? Se não fosse o meu verdade. percurso de vida, até ter a coragem de mudar, alguma coisa me levou aqui. Foram as minhas escolhas, as boas, as menos boas. Foi isso que me levou aqui. Paula, Sim, senhor. muito obrigado. Sigam a vossa intuição. Sigam a vossa intuição e É o primeiro pensamento. Exato, e vejam a senha, tem que ser o número 1. Se já estou a falar com o número 3, é porque há ali 2. Sabes Já percebi que estou aqui a conversar com dois incrédulos. O número 1. Não. Eu acho que se deve muitas vezes seguir a intuição e muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, também, que mudámos de vida se calhar e dizemos os dois, podíamos ter feito mais cedo, mas depois é isso que tu dizes. E se calhar não era a altura certa. É verdade. Exatamente, se calhar se fizesse mais cedo levava-te a outro sítio Mais bom ou menos bom, também não é vamos descontrair, saber, não é descontrair e dizer, olha, vou para este sítio, devia ir amanhã, ou já devia ter ido ontem. Se já devias ter ido ontem e não foste, não vale a pena. Estás a ver? Devias ir amanhã. Vamos ver. Está bem, vamos ver. Passa o autocarro. E eu acredito tanto e tão pouco que a minha intuição neste momento diz-me que eu preciso comer uma tosta mista. Se levamos ali. Também, sim. Vamos embora então, vamos lá. Sim. Olha, então, digamos assim. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado. E nós vemos para a semana, não é? Vemos para a semana. É verdade. Cá estaremos mais um episódio de Que Vida é a Tua. Exato. Até para a semana.